E foi essa questão do encontro com Deus, a questão de você de separar, de isolar um local e fazer um... A gente não falou evento, mas um encontro com Deus é muito bacana, porque você prepara o psique, a emoção da pessoa. E tem coisas que acontecem no encontro com Deus que eu falo que às vezes a pessoa ficaria aí 30 anos na igreja e ela nunca ia ter essa experiência, né, com o divino, né, com a divindade. Sim, né? sim. Eu nunca conseguiria ter essa experiência que ela tem no encontro com Deus e fortalece mais. Eu acho muito importante as igrejas, a igreja, o avivamento bíblico, algumas que fazem, até para fortalecer mais do que as pessoas, né? Tem um texto de Jesus que ele fala que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? Eu falo, naquele momento, se fechar a porta hoje e orar em silêncio, é você desconectar totalmente do mundo. Não tem como você estar ali orando, já está no telefone. Não, você está tendo muitas distrações, né? E impede a pessoa de se conectar com Deus. Eu tenho uma coisa que eu faço particularmente, quando eu deito, eu gosto de me reconectar, eu falo reconectar com Deus, né? Porque eu estou deitado, olho fechado, ali eu faço as minhas orações, faço as minhas meditações. Isso, para mim, é muito bom, né? Quando a gente ensina na igreja, eu falo, olha, a gente tem que ter um tripé, né? Eu falo, você tem que meditar, você tem que orar, você tem que jejuar, né? Essas três coisas a gente vai ter que fazer constantemente, né? Diariamente. Jejuar, claro, não vai ser direto, mas pelo menos uma vez por mês, né? Você tem que jejuar. Com certeza. A pessoa tem que procurar, na verdade, desenvolver uma intimidade, uma comunhão com Deus. Mas nós temos também, eu vejo o pastor nessa profundidade que o senhor tem de estudo, de pesquisa, a parte teológica, lindo demais. Mas nós temos hoje, um caso que faz sair um pouquinho do nosso contexto, alguns pastores que ensinam que a questão da Bíblia Sagrada, que ela precisa ser atualizada, que ela não se encaixa hoje na sociedade atual, que nós temos que aceitar algumas práticas que pela Escritura Sagrada é pecaminosa. Como que o senhor vê esse novo movimento surgindo aí? O senhor é do avivamento bíblico, veio da Igreja Assembleia de Deus da Madureira, é isso, né? Sim, sim. Isso. Então a gente sabe que é uma igreja mais pautada no estudo, que se aprofunda mais, que pesquisa mais, mas nós vemos outros movimentos surgindo hoje, né, aí nas mídias sociais, que alguns se dizem o contrário, dizem até que eu não tenho que ir à igreja para servir mais a Deus. Antigamente, o senhor tem 20 anos de ministério, eu também tenho um pouquinho mais do que isso. Lá atrás a gente falava que não é na igreja, desviado. Hoje não é desviado, hoje é desigrejado. Desigrejado, isso causa um problema hoje para nós. Primeiro, eu acredito que a pessoa tem que ir à igreja, não que ela pode sim se reunir na casa, ela tem que orar na casa, tem que ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, mas ir à igreja ela não pode deixar. Eu acredito dessa maneira. E qual que é a posição do senhor nesse sentido? Então, eu sou até um pouco radical sobre isso, sabe? Eu faço parte do Avivamento Bíblico, que é uma igreja que o nome já diz, é avivada, porém é bíblica. Ela completa 75 anos agora, nesse ano. Então, não é uma igreja que nasceu ontem, é uma igreja que nasceu dentro de uma faculdade teológica em São Paulo, faculdade metodista. Ela não nasceu assim de irmãos que saíram de uma igreja ou pastores, não. Ainda que nós respeitamos essa visão, às vezes Deus dá um direcionamento, né? A gente concorda, entende assim dessa forma, mas ela nasceu literalmente de 3 seminaristas que estavam estudando e despertou neles ali, através do batismo com o Espírito Santo, aquela chama e vamos começar um movimento. Dentro desse movimento, a princípio, não era ideia criar uma igreja, era criar literalmente um movimento. Mas só que na época, os movimentos das tendas, na década de 50, 40 e poucos, que ela nasceu em 1946, né, de em diante ali, movimento das tendas em São Paulo, no interior do Paraná. As pessoas ganhavam-se e precisava locar elas numa igreja, porque foi assim que a gente aprendeu. Então, eu sou bem radical nesse sentido. Eu sou igrejeiro mesmo, eu amo ficar na igreja, eu incentivo o pessoal a ficar na igreja. Eu tenho, assim, a nossa igreja, ela tem todos os cultos, nós fazemos transmissão, nosso canal, também. IAB Capão Raso, que é a igreja que nós pastoreamos, né? Avivamento Bíblico do Capão Raso, em Curitiba. Então tem os cultos. Nossa, direto do Capão Raso, hein? É no Capão Raso a igreja. É logo ali na João Bonatti 270.
Você se Eu lembra devo dessa passar rua? em frente já da sua igreja, Com viu? certeza, ela é bem Com pertinho aqui certeza. da A Rápida, igreja, né, que o pessoal chama, né? sim. Então, E e aí nós temos a transmissão online durante a pandemia. Serviu muito, sabe, para os irmãos, mas a pandemia ela veio para potencializar essa dificuldade e esse esfriamento de culto nas pessoas. Eu fiquei um pouco preocupado e eu falei isso com alguns pastores de outras denominações, que explorarem em excesso essa questão do virtual. E eu falava com eles assim, pastores, vocês precisam tomar cuidado, porque vocês vão acabar substituindo definitivamente o presencial pelo virtual. E isso já é uma realidade, Clemilson. Hoje tem pessoas que vai terminar a pandemia e elas não vão voltar a frequentar as igrejas mais, porque ficou muito mais cômodo para elas. é, Eu respeito a opinião de cada um, quero deixar isso bem claro aqui, mas eu, particularmente, eu não, durante a pandemia, no momento mais difícil da pandemia, eu não permiti que as pessoas ministrasse ceia para si próprio em casa. Eu fiz não, também questão de não. ministrar ceia um Também por não. um. Eu Também fiquei não. preocupado, porque eu vi alguns pastores incentivando o pessoal, compra um pão na esquina, compra um vinho, e meio-dia nós vamos estar junto, online, você vai orar, junto comigo vai consagrar, porque é simbólico, tal. Eu sei que é simbólico, eu não sou menino na fé, eu sou bacharel em teologia, eu não sou um animal teológico, pelo contrário, eu sei muito bem o que eu estou falando. Agora, o meu medo, e aí baseado também no meu livro, são as consequências emocionais e psicológicas que é gerada isso. O ser humano, ele quer facilidade, ele quer conforto. Daqui a pouco Zona alguém de vai conforto. criar, eu costumo dizer que daqui a pouco alguém vai criar aí um aplicativo de ceia. Você clica no aplicativo, vai ter o pãozinho, que vai comer, clica no vinhozinho, glu, 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 pronto, você Google ceou acabou. virtualmente. E ganhou pontinho ainda, né? Ah, mas não é simbólico? Não é simbólico, tal? Então, assim, isso vai, ao longo prazo, na cabeça de algumas pessoas que já têm essa tendência, isso vai colaborando para um esfriamento espiritual. E eu vou dizer uma Como coisa para você, respondendo a sua pode? pergunta. Nós podemos ser crente, nós podemos amar a Deus em casa, nós podemos cultuar em casa, sim, mas nós só podemos servir a Deus coletivamente. Porque nós só Concordo. vamos ser corpo coletivamente. Porque, olha, Clemilson, eu pastoreio desde 2001 e a coisa mais difícil que tem é conviver no meio dos irmãos, uns com os outros. Não é fácil. Não. E é no convívio que nós vamos expressar a nossa verdadeira natureza cristã. É através do convívio, é aceitando, é respeitando, é tolerando, é sendo uma igreja inclusiva e não exclusiva. E quando eu digo inclusiva, não para vem como estás e permanece como estás. Não. Se você veio aqui, é porque você procura algo melhor na sua vida, você quer melhorar, você precisa abandonar algumas coisas para poder ser melhor. Então, é uma igreja inclusiva no sentido assim, ela está aberta a todos. Mas o convívio é que vai gerar a nossa natureza cristã. Se eu consigo suportar o meu irmão, se eu consigo conviver com ele. Porque dentro de casa é mole, irmão. Dentro de casa é mole. Você liga a televisão, bota no YouTube, você vai escutar a pregação que você quiser, o assunto que você quiser, e se o assunto estiver contrário àquilo que você acredita, você procura outro vídeo que vai falar aquilo que você quer ouvir. Isso não é servir a Deus. Isso é servir a minhas próprias vontades, querendo pautar isso com a palavra.